Pessoal, então sem mais demoras, vamos continuar aí com as atividades. Aí nós temos aqui, ó, vamos acompanhar a atividade. Atividade 1 e 2, até o presente momento, ninguém enviou. E a outra atividade também, ninguém enviou. E a outra também não. Galera, legal. Não deixa para o último momento, apesar que vai terminar dia 20 de nove de 2024. Não deixe para o último momento para você enviar as atividades, que pode acumular, ok? Então, nós temos 4 atividades aí para enviar. O professor Alan fazer a correção para você ter a sua nota aí, ok? Certo? Então, não deixe para o último momento você enviar as atividades. A hora é agora. Mande as suas atividades para o professor Alan realizar a correção, ok? Mas, para isso, projetos elétricos industriais, o professor Alan preparou aí uma mega aula para vocês, certo? Onde eu vou estar explicando as atividades e também vou estar passando aí parte do conteúdo para vocês. Lembrando que qualquer dúvida pode entrar em contato com o professor Alan, que o professor Alan responde você, ok? Então, nós vamos lá. Trabalhando bastante com simbologia na parte elétrica. Ele chama Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. É o que você conhece como para-raio para proteger aí toda a estrutura da empresa. E aí aqui o professor Alan gosta de passar tanto a parte teórica como a parte prática. O professor Alan explicando para vocês aí, ó, da empresa, né? Isso, né, no meio urbano mesmo, está explicando para vocês na prática mesmo como que você desenvolve essa tarefa, que é a situação de aprendizagem 1. Se liga no vídeo aí do professor Alan. Então é o seguinte, ó, o que que acontece? Matéria de projetos elétricos industriais, né? Aí o professor Alan, cara legal, vai estar demonstrando para vocês aqui, ó, na prática, dentro da rua aqui, como que se faz. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Nós temos então no sistema elétrico potência, ó. Vou ampliar para vocês, ó. Esse aqui é o poste, né? E aí aqui, ó. Ó lá. Nós temos aqui a chegada, isso aqui é uma rede compacta, tá chegando aqui. E aí vem para cá, ó. Passou aqui para a empresa, ó. Então essa é a tarefa de vocês, né? Vocês têm que fazer um orçamento, uma pequena subestação. Então nós temos um transformador aqui, ó, certo? Aí nesse detalhe aqui, ó, olha lá, ó, vocês têm que dimensionar, fazer um orçamento completo aí de uma subestação de pequeno poste. Aí tá aqui, ó, um detalhe que muitas pessoas não sabem, às vezes não dá para vocês enxergar direito que tá com a sombra. Ó, o disjuntor geral não desliga o sistema da bomba de incêndio. Ou seja, a bomba de incêndio não desliga, porque se pegou fogo, né, ela tem que fazer o acionamento para a segurança aí, né, do sistema de incêndio. Então, tarefa de vocês, sistema elétrico de potência, fazer um orçamento de uma pequena subestação aqui, está chegando a rede de 13,8 kV. E aí nós temos aí, né, chegando aqui a parte da tubulação aqui, subterrânea, né? Aí vocês têm, na terceira atividade de vocês, vocês têm que fazer o dimensionamento do eletroduto ou mangueira. Nesse caso, eletroduto de aço galvanizado. Ali nós temos o cabeamento neutro, lá, e as 3 fases, tá bem lá? Que é a saída do transformador. Então ali vamos dizer que é aproximadamente 95 milímetros. Vai entrar aqui nessa tubulação e vai na parte subterrânea lá para dentro do empreendimento. Então neste caso aqui, pessoal, ó, vocês vão fazer o dimensionamento de acordo com as tabelas da NBR 5410, ok? NBR 5410. E aí, só que as lojas de hoje,
eu vou voltar aqui, ó. As lojas de hoje, o cara não fica lá na loja, você chega, ó, preciso, né, de uma tubulação para 4 cabeamentos de 95 milímetros. Ele não fica pegando tabela A, tabela B, tabela C, tabela... Não, o que que ele faz? Ele já tem, né, uma parte totalmente digital, né, e automática, referente aí, né, pela internet, onde ele já faz esse cálculo rapidamente para você. Então você chega lá na loja, na distribuidora elétrica, e aí fala, ó, preciso de um eletroduto para 4 cabeamentos de 95 milímetros, no caso 3 fases e um neutro, certo? E aí ele já faz esse orçamento para você. Então, professor Alan aqui, ó, demonstrando para vocês, certo? Demonstrando para vocês aí a matéria de projeto elétrico industrial, certo? Do sistema elétrico de potência. Então você vai fazer o memorial descritivo, vai fazer o orçamento, vai fazer a planilha orçamentária e vai fazer também, certo, o dimensionamento do eletroduto, nesse caso o eletroduto de aço galvanizado, que vai ser utilizado. Então o professor Holanda demonstrou aí, né, a parte da atividade que é para vocês ser desenvolvida. Temos outra aí, ó. Olha que imagem bonita aí. Essa aqui é uma subestação externa, vista de cima, né? De grande porte. Outra subestação externa, também de grande porte. Olha o tamanho do transformador. Transformador gigantesco, né? Outra subestação externa que nós temos aí, ó. Certo? Aqui nós temos a subestação de pequeno porte, aí é na área rural, né? Certo? Bastante utilizado. Onde temos o transformador, temos a chave fusível aqui, fusível cartucho. Aqui é uma parte de iluminação, né? Aqui não é rede compacta, é rede convencional, ou seja, os condutores são totalmente desencapados. E aqui a saída do transformador aqui é subterrânea. Por isso tem que utilizar aquele cabeamento específico, como XLPE e PR, né? Suporte até 90 graus. Então, essa é uma subestação de energia externa, né? Agora nós temos aí subestação obrigada, tá vendo? É toda protegida e tal, tem até um cercadinho lá, toda bonitinha, né? E protege aí os equipamentos do sistema elétrico de potência dessa fábrica, por exemplo. Aí aqui mostramos mais de perto, uma simulação de 3D, nós temos aqui o cubículo de proteção, temos aqui o transformador, temos a chave fusível, né? E aqui o professor Alan demonstra para vocês aí, na parte da nossa atividade 1, nós temos que desenvolver uma planilha orçamentária. Essa planilha orçamentária tem que constituir obra, descrição, local, cliente, unidades, valor da unidade, né? Por exemplo, para a execução desse serviço de implantação de uma subestação de pequeno porte, eles estão cobrando R$ 105.875,27, ok? Outro exemplo de planilha orçamentária, o professor Alan demonstra para vocês, de custo direto, é uma obra aí do Campus Rolante, o endereço está aí, né? Então, coloco o cliente e o valor aproximado aí dessa instalação será R$ 671.407,65 centavos. Neste caso aí, ó, nós temos aí toda a descrição com os equipamentos aí, tá vendo? Então ele colocou aqui, ó, locação convencional de obra através de gabarito de tábuas, corridas, pontaletes, né? Sem reaproveitamento.
professor Alain passa outro exemplo aí de planilha orçamentária, né? Certo? Da subestação de pequeno porte. Aqui já é mais completo, nós temos aí curva ABC, BDI, grupo, item. Em vez de ser descrição, tá discriminação, né? Fonte revisada. Então nós temos vários exemplos aí de planilha orçamentária aí, né? Que você pode estar pegando como exemplo, fazendo, desenvolvendo aí a sua atividade. Essa é uma planilha orçamentária aí da DCD, que é a distribuidora de combustíveis e derivados, certo? E aí nós temos aqui a parte do item, descrição, parte de levantamento aí do nosso projeto, formatação das folhas, por exemplo. Nós temos aquela folha comum que vocês conhecem como A4 e temos várias folhas aí de tamanhos maiores que são utilizados para o projeto. Então temos A1, A3 aí, tá vendo? A2. E cada um está sendo colocado aqui para fazer o orçamento. Temos fatores de correção, como rever o projeto, formatação, né? A estimativa homem-hora, que envolve a hora do engenheiro, do projetista, desenhista e a parte de administração, ok? Agora, passando para a atividade 2, nós temos que desenvolver o que nós chamamos de memorial descritivo. Bem, o memorial descritivo, ele é indicado aí pela norma técnica NBR 5410, com a revisão aí 2004, no item 6.1.8.1, certo? Que é sobre instalações elétricas de baixa tensão, que estão definidos todos os elementos que devem ser entregues ao cliente, entre eles o memorial descritivo. O que esse memorial descritivo tem que ter de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas? Ela indica que tem que ter localização da obra, o nome do proprietário, os detalhes de cada etapa da construção, parte da alvenaria, acabamento, conceituação do projeto, as normas técnicas adotadas para a realização dos cálculos, as premissas básicas adotadas durante o desenvolvimento desse projeto, objetivos do projeto, no nosso caso vai ser para montar uma subestação de pequeno porte, detalhamento dos materiais que serão empregados nesta obra e demais detalhes que podem ser importantes para o entendimento completo do projeto. Memorial descritivo de um projeto elétrico desenhado no AutoCAD. AutoCAD é um desenho assistido pelo computador, software bastante utilizado na área de projetos, onde nós temos aí vários detalhes da obra que será desenvolvida, que no caso é a subestação de pequeno porte, ok? No nosso memorial descritivo tem que ter introdução, objetivo, normas aplicáveis, diretrizes para a execução das instalações elétricas, especificações técnicas. Então aqui, ó, os detalhes que eu falei para vocês, ó. E aí, no caso aqui, como exemplo do memorial descritivo, por exemplo, como objetivo este memorial descritivo, o objetivo é o escopo e as premissas de um projeto básico que servirão de base para a elaboração do projeto da subestação de pequeno porte. E aí tem que seguir todas as normas técnicas vigentes, como norma NR10, NR12, 17, 26, e está seguindo também as indicações da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por exemplo, nós temos a norma
NBS 5419, que é a proteção de estrutura contra descargas atmosféricas. E temos que seguir as normas da DCD, que é a distribuidora de combustíveis e derivados, como simbologia, redes elétricas subterrâneas ou aparentes, sistema de iluminação industrial, níveis mínimos de iluminação para os sistemas industriais. Então, nós temos várias normas técnicas que temos que seguir para o desenvolvimento desse projeto. Então, nós temos a 5414, que é a parte de execução de instalações elétricas de baixa tensão. Nós temos sistema de aterramento, que é a 5419. Temos a parte de 5413, que é iluminação de interiores e exteriores. Várias normas que temos que seguir para o desenvolvimento desse projeto. E aí nós temos a definição do nosso escopo. Na definição do nosso escopo, temos que incluir a parte de força, iluminação, aterramento, sistema de proteção e descarga atmosférica e a parte de dimensionamento. Então, no nosso caso aqui, na parte de distribuição de força, pessoal, nós vamos ter aí, ó, 2 transformadores, ó. Certo? Devem ser previstas aí caixa de passagem para passar aí, né, a fiação, né? Ok? Que vai ser tudo subterrâneo. Então, aqui nós temos a parte de aterramento, que envolve o eletrodo de aterramento, parte de conexão do aterramento, condutor de aterramento, terra que envolve os eletrodos de aterramento. Temos a parte de iluminação e tomadas, né? Por exemplo, falou para citar a parte de dimensionamento. Neste caso de iluminação, nós utilizamos, de acordo com a norma técnica, uma bitola mínima de 1,5 milímetros quadrados. E para a tomada de uso geral, nós temos a indicação de 2,5 milímetros quadrados. Para a tomada de uso específico, de acordo com a potência específica do equipamento. No sistema de SPDA, nós temos aí sistema de proteção contra descarga atmosférica. Esse sistema de proteção contra descargas atmosféricas tem que ter um sistema de iluminação controlado pelo fotocélula. O fotocélula, quando fica de noite, ele vai fazer o acionamento do relé e liga esta luz. Para evitar aí com um avião de pequeno porte bata aí nesse para-raio. Porque esse para-raio, geralmente, a altura dele é elevada. E se não tiver um sistema de iluminação, uma aeronave de pequeno porte pode bater aí nesse para-raio, né? Por isso tem que ter esse sistema de iluminação. E se queimou, automaticamente já tem que realizar a manutenção, porque não pode ficar apagado, ok? Na parte de aterramento, nós temos, então, a haste de cobre cantoneiro, ou copper weld. Nós temos aí a conexão do aterramento, que pode ser conector parafuso, pode ser solda isotérmica. Temos a cordoalha aí, que está conectando aí o sistema de aterramento ao outro, né? E nós temos aí a terra que envolve toda a cantoneira, né? Ou, né? O eletrodo que nós chamamos, né? No caso das considerações finais, pessoal, nós levamos em consideração a parte de segurança primeiro, ou seja, todos os funcionários têm que utilizar o equipamento de proteção individual para sua segurança.
E eu vou falar ainda para vocês que eles têm que utilizar o equipamento de proteção coletiva. Certo? Como foco geral, nós temos também o sistema de pagamento em 3 etapas. Onde, primeiramente, vamos ter 10% do valor global. Depois, vamos ter 70% do valor do documento atividade. E depois, 20% do valor ou documento aí, ok? Que envolve aí, né, os 100%. E agora o professor Alan vai demonstrar aí a parte de dimensionamento do eletroduto. Então, na parte de dimensionamento de eletroduto, nós temos que seguir a nossa norma técnica, que é a NBR 5410, no item 6.2.11.1.6, que fala das dimensões externas, internas dos eletrodutos e de suas conexões, que devem permitir que, após montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Para tanto, a taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo, e a área útil de seção transversal do eletroduto não deve ser superior a, no caso, 40% de ocupação internamente e 60% da área livre. Tá vendo aqui, ó? Porque quanto maior é a corrente que vai passar aqui nesse cabeamento, maior vai ser a dissipação de calor. Isso aqui, o cabo aqui, quando está passando corrente elétrica, pessoal, esquenta pra caramba. E aí nós temos exemplos aqui, cabo de 95 milímetros, no caso aqui 50 metros, tantos condutores para fase, como condutores para o neutro. O neutro aqui está identificado na cor azul. E aqui nós temos um site que é indicado aí para fazer esse dimensionamento, ou seja, você vai estar utilizando vários cabeamentos aí, qual mangueira ou eletroduto que você vai estar utilizando em questão da bitola dele, ok? Qual o tamanho? É 1 polegada, meia polegada, 2 polegadas, como é que é? 60 milímetros, você tem que verificar, né? Por isso, para adiantar, a gente tem vários cálculos para desenvolver, para chegar até aí, mas nós temos o site, e aí o vendedor, ele olha no site, olha no catálogo e consegue identificar e falar para você aí qual é aí a parte do nosso eletroduto. Então, nós temos aqui, ó, a parte aqui, ó, calculadora de ocupação de caminho de seção circular, eletrodutos por cabo de rede, o TPFO. Diâmetro do cabo, a gente vai colocar diâmetro interno do eletroduto, colocamos taxa de ocupação de acordo com a norma TEC, 40%. E a área total deu 452,4 milímetros quadrados. Fazendo pela tabela, pessoal, nós temos aqui, ó, 95 milímetros. Essa tabela aqui, nós temos, ó, 4 condutores, tá vendo aqui, ó? Vamos supor que a gente vai estar utilizando aí as 3 fases, RST e o neutro. Então, no caso, são 4 condutores. Então, esses 4 condutores estão aqui, ó. Esse aqui você está consultando a norma técnica NBR 5410, tá? Então, você vai procurar 60, ó, tá vendo? E o cabeamento que a gente está utilizando é 95 milímetros. Ou seja, teoricamente, aí você vai precisar de um eletroduto, tamanho nominal do eletroduto de 60 milímetros. Só que hoje em dia você não precisa fazer isso, pois nós temos aí o nosso
nossa calculadora aí que você pode fazer o cálculo. Então nós temos aqui, ó, entra aqui, ó. Quantitativamente, quanto que ela vale, né? Em numérico, né? Em valores escalares, né? Deixa eu carregar aí, ó, tá vendo? Aí tá aqui, aí você pega e coloca todos os dados aqui, ó. Colocando os dados, aí você tem a possibilidade de verificar aí o valor que você vai estar utilizando. O vendedor ele trabalha dessa forma. Então, todos os valores saem aqui dessa calculadora. Você vai passando os dados, fala, quantos fios, quantos cabos você vai usar? Qual que é a bitola desses cabos? E aí que você vai estar desenvolvendo aí o cálculo para, né, estar realizando. Então, na distribuidora lá, no material que você vai comprar, você fala, preciso de 4 cabos de 95 mm. Aí já tem um calculador, um catálogo que mostra para ele. Ele não vai ficar fazendo cálculo, em cima de cálculo, por aí não. Fala, cara legal. Fala, boa noite, tudo bem? Tá muito baixo, mas vou falar. Boa noite, tudo bem? Tá me escutando melhor agora? Boa noite, cara legal. Rapaz, tá baixo ainda, mas ainda estou escutando. Aqui me tirou uma dúvida lá naquela tabela lá. Você tava aí do site aí, do link. Na tabela? Isso, aquela tabelinha que você tava ali agora. Que é a tabela, ó. Aí nós temos tabela A e tabela D. Do site, lá. Oi? Do site. Daquele site lá que você disse que tem a calculadora lá. Aqui, ó. Essa aqui já dá para fazer direto. Espera aí, cara legal. Aqui, ó. Então tem que pôr entre parênteses, numerador, denominador, né? Então tá aqui, ó. Você tem o diâmetro do cabo. Isso. Aí, no caso, seria eu alimentar só o diâmetro do cabo e o diâmetro do eletroduto ali, ele já me dá o restante? Você pega lá. Isso. Você pega aqui a tabela, né? Tá vendo a tabela A? Deixa eu ampliar aqui que aí você vê direitinho. Essa é a tabela A, tá vendo? Perfeito. Aí a tabela A dá a seção em milímetros quadrados e o diâmetro externo e a área total, tá vendo? E aí você vai nessa tabela A primeiro. E aí você vai estar alimentando lá a nossa tabela. Então, por exemplo, colocar aqui 15 diâmetro externo. Não, para aproximação. É menor que 5, né? Então é 71. Se fosse 5, aí eu colocaria 72. Diâmetro do cabo. Que agora, que para o exercício, né, a fins de entendimento, de entrega desse exercício... Eu acho que é esse 15 aqui, ó. 15, 177. Pode até achar que é exagero, mas lembre-se, tudo que a gente apresenta no curso, Diâmetro interno. Eu acho que o 15 era aqui que a gente colocou. Você pode não utilizar agora. Mas lá para frente, se você estiver trabalhando... Taxa de ocupação, 40. Se estiver fazendo um projeto, você, por exemplo, fazer um concurso aí e trabalhar na Agência Nacional de Energia Elétrica, essa base sólida de matemática, essa base sólida de física,
ela pode ser usada, né? Aí não é contra você, né? A seu favor. Cadê? No mundo profissional. E no mundo profissional é assim, pessoal. Aqui, né, aqui é a hora de você errar, é a hora de você perguntar. Mas no mundo profissional, você não Aí, aqui. Aí. Aqui, ó. Tá vendo? 95 milímetros, 177. Você consegue enxergar? É duro eu falar isso, mas é melhor eu falar. Sim, tô vendo, sim. Tá vendo aqui, não tá? Tô. Você descobrir, né, lá. Olha aqui no site, aqui, ó. Aqui é porque eu tenho que acessar uma janela e outra. Aí, aqui. Tá vendo aqui, ó, 176,7. Tá vendo que o valor que ele deu aqui, ó, bem próximo, né? Né? Exato. Bem próximo de 177, né? Ok? E aí... Tem outros que estão fazendo lá no ITA, tecnologia, né, aeronáutica, o INE, né, o Instituto Militar lá do Rio de Janeiro. E aí, no caso aqui, ó, de um cabo hoje aqui... Ô, Alan, não sei se você vai conseguir me entender. Hoje entendeu, mesmo, né? Entendeu, né? Entendi. Hoje mesmo, no caso, ó, entendi. Hoje, no caso, eu estava montando um sistema de painéis aqui para irrigação. Hoje, no caso, eu utilizei aí um eletroduto, um conduíte daqueles preto, de 100 milímetros, no caso de 4 polegadas, e estou fazendo ocupação dele com 3 cabos de 70 milímetros e um cabo de 50 milímetros. Mas você não vai conseguir. Isso. Como ficaria aí nessa tabela aí? Aí, aqui, ó, lá no... Porque aqui na seção de Naviraí, né? Aqui tá tendo uma construção, certo? Aqui na faculdade, certo? Não é aqui na Unidigital, não, na faculdade. E o professor Alan vai tirar as fotos lá. Tá vendo esse cabeamento aqui? Tá vendo o cabeamento aí? Não apareceu para mim aqui, não. Não, Tô né? vendo só a tela do Senai aí. Aí você Acho imagina que que apareceu embaixo aí. eu Isso, tenho agora eu vi. o cabeamento, você não tá vendo aí não? De preto e azul? Tô vendo agora. 50 Tá. metros do preto, 50 do azul, 95 milímetros. Então, aqui tem uma faculdade aqui em Goiânia, que é do Senai, que está em obra e está usando esse cabeamento, entendeu? Aham. Aí, da parte da instalação até o local lá, no quadro, dá uns 100 metros, sabe? Aham. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar e tirar a foto lá e para colocar nas aulas aqui, ó. E aí, Legal. lá tem as mangueiras, né, já. Eles tá dando trabalho danado. O que você pensa? Passar 3 cabos desse aqui, 3 preto e um azul, né? Que é o neutro, né? Certo? Aham. E aí eles estão passando esse cabeamento lá, estão ralando pra caramba. E outro detalhe, a canseira também é ficar tirando que eles não têm suporte, né? É ficar tirando dos carretel. Sabe aqueles carretel gigantescos de madeira? Então eles têm aqueles carretel lá gigantescos de madeira e tem que tá tirando o cabeamento e passando esse cabeamento lá. Tá dando um trabalho. Só que aí eles já estão com a mangueira lá direitinho e tal. Aí eu quero mostrar lá. Eles estão montando o quadro que vai para a subestação, né? Certo? Eu vou tirar a foto lá e tá demonstrando.
mandar no WhatsApp. E aí, no caso, essa aqui é a segunda atividade, tá? Aí a segunda atividade é o dimensionamento dos eletrodutos. Você conseguiu fazer alguma atividade? Não, eu não comecei ainda não. Esse daí acho que está iniciando agora nessa matéria e a primeira aula que eu estou conseguindo acessar, que eu estava com problema no meu computador. Não tá... Ações elétricas seguras, você só encontra aqui com o professor Alan. Então, o DPS, pessoal, ele tem esse vermelhinho aí da marca Clamper. Tem ele também branco, ok? E aí o detalhe é o seguinte, como é que funciona o DPS? Você imagina o seguinte, ele vai estar protegendo toda a sua instalação elétrica, não contra um curto-circuito, não contra um choque elétrico, e sim contra um surto elétrico. Mas, professor, o que é esse surto elétrico? Por exemplo, você imagina que lá longe caiu um raio na rede. Os cabos conduzem eletricidade, pessoal. Aí a corrente elétrica vem pelo cabeamento, certo? Por isso que você não pode atender o telefone aquele de cabo, ok? Não sem fio. Mas é aquele de cabo quando está chovendo e está com muito raio. Porque às vezes cai um raio e atinge até a rede telefônica, ok? Se você atender, pode dar um problema de levar um choque elétrico. Quando cai o raio, uma determinada distância, vem esse surto elétrico na rede e tudo que é equipamento eletroeletrônico, pessoal, queima. Como assim, professor? Televisão, ar-condicionado, aqueles videogames de alta tecnologia que nós temos aí, certo? O computador, para ele se comunicar com a internet, pessoal, ele tem internamente o que nós chamamos de placa de rede. Então, você imagina que você conecta um cabo ali na placa de rede e desse cabo vai para o nosso hub que está interligado com a internet e está interligado com o mundo, né? Qual que é o detalhe? Quando tem esse surto elétrico, queima tudo que é placa de rede dos computadores, ok? Para evitar isso, então, nós utilizamos o DPS, ok? Então, tem o seguinte, ó. Aqui a ligação dele é simples. Você vai chegar o fio fase e neutro aqui em cima, ó. Fase aqui, no outro neutro, se for monofásico. Depois eu vou mostrar a ligação para vocês. E embaixo a gente leva para o terra, ok? Tendo um surto elétrico, ele vai conduzir da fase para o terra e vai desarmar o circuito. Aqui no caso aqui, pessoal, ele tem um mostrador na frente, tá vendo? Quando ele está ok, certo? Em pleno funcionamento, ele fica na cor verde. Então fica verde aqui na frente, ó. Quando ele está acionado, ele fica na cor vermelha. Professor Alan já foi fazer uma manutenção elétrica em uma casa. Imagina, à noite, tinha já passado um temporal com raio e tudo mais, e final de novela. Aí o professor Alan chegou lá, o povo tudo desesperado para assistir a novela e sem energia. Só que um detalhe, tinha energia no padrão, né? Lá de fora a gente tem um padrão, né? Monofásico, bifásico e trifásico. Então tinha energia no padrão, mas dentro da casa não tinha energia. Aí eu fui lá dentro e verifiquei que o DPS estava desarmado, ou seja, ele fica vermelho. Aí o que eu tive que fazer? Eu peguei, comprei outro DPS. Primeiramente eu peguei e interliguei o circuito, ok? Depois, no outro dia, levei o DPS e coloquei novamente no local, ok? Certo? Então, esse aí é o nosso DPS que protege contra surtos elétricos. Pessoal, mas é só contra raio? Não é não. Você imagina que no seu bairro acabou a energia. Como acabou a energia, o que acontece? Foi desligado todos os consumidores da rede elétrica, pessoal. Quando voltar essa energia, o que ocorre? Vai começar a ligar gradativamente. E um valor de corrente e tensão pode ter um surto elétrico.
esse surto elétrico pode queimar seus equipamentos, ok? Que equipamentos? São equipamentos, repetindo, eletroeletrônico, né? Ar-condicionado, o controle do ar-condicionado, a televisão, videogame, ok? Então, temos que tomar cuidado. Aquela TV com uma maior tecnologia de 70 polegadas, 55 polegadas, ok? Para evitar o surto elétrico, utilize o DPS, certo? Então, aqui embaixo, ó, e detalhe, as pessoas falam assim, ó, nossa, caiu um raio lá perto de casa lá e queimou minha televisão, queimou meu videogame, queimou o ar-condicionado, queimou tudo. E lá em casa tem disjuntor, pessoal. Disjuntor, a função dele é proteger contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Disjuntor não protege contra surto elétrico. Ah, mas eu tenho disjuntor lá em casa, eu tenho DR e eu tenho um computador lá em casa que eu tenho estabilizador. E mesmo assim, queimou a placa de rede do meu computador. Tem cabimento a coisa dessa? Tem. Por quê? Porque o estabilizador não protege contra um surto elétrico. Quem protege contra um surto elétrico é o DPS, pessoal. Ok? Certo? Disjuntor protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. DR protege contra o choque elétrico. E o DPS? DPS, dispositivo protetor contra surto elétrico. Ok? Certo? E aí, ó, tem uns detalhes aqui, ó lá, ó. Nós temos os tipos de descargas atmosféricas que eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo? Descarga atmosférica sobre linha aérea, elétrica ou telefônica. Então pode cair um raio tanto na parte elétrica, da linha elétrica, como do telefone. Por isso você tem que tomar cuidado. Dica do especialista. Você que tem o celular, tem negócios a resolver de extrema urgência, não utilize seu celular com o carregador na tomada e atenda o telefone, porque o telefone tem uma fuga de corrente e uma área sensível do corpo humano que tem menor resistência é a orelha. E aí você pode levar uma fuga de corrente na orelha, certo? Que pode dar um problema. Então, evite de utilizar o celular no carregador. Além disso, tem outro detalhe. Quando você utiliza o celular no carregador, você está sobrecarregando o equipamento, pessoal. Você vai notar que ele começa a sobreaquecer, ou seja, ele vai ficar quente, e ele mesmo vai desarmar. Ele tem um dispositivo que ele tenta desarmar. Ou seja, ele vai mostrar uma mensagem na tela falando que, desculpa, falando que o equipamento está quente. Então, descarga atmosférica sobre a linha elétrica ou telefônica, descarga próxima à edificação e árvores sobre tensão por irradiação eletromagnética e descarga próxima à edificação, que nós chamamos aí a tensão de passo, ok? Todas essas são as formas de descargas elétricas. Quais são os motivos dos surtos elétricos? Foi o que eu falei para vocês. Normalmente são causados por descargas atmosféricas, né? Pelas interrupções operacionais e chaveamento de liga e desliga de equipamento de alta potência. Por exemplo, elevador. Fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. São vários os fatores que interferem, por exemplo, as partidas de motores de grande porte ou anomalias nas instalações elétricas. Então, aqui, ó, tem alguns significados aí do DPS, né? Dando como exemplo aí para vocês aí, ó. Por exemplo, nós temos aí MG, é a marca, tá? No caso ali é Mar Giros, né? DPS é a sigla lá, né?
dispositivo protetor de surto elétrico. O significado desse K, né, significa para qual edificação que você vai utilizar, para uma casa, para um comércio ou para a indústria. E a tensão, né, qual que é a tensão que você vai utilizar? Depende se você está tanto no estado de Goiás é 220, né, pessoal? E no estado de São Paulo é 127 volts. Ai, professor, o pessoal, todo mundo fala que lá em São Paulo é 110. Bem, pensava-se que era 110, mas não, é 127 volts. Você ficou curioso nessa questão? Por que que não é 110 e sim 127 volts? Procure aqui, ó, no site do professor Alan, você vai ver essa resposta. Pessoal, eu agradeço aí por todos participarem da nossa aula aí. Deixa seu like, compartilha, depois me fala de qual cidade e estado que você está falando, para me deixar um joinha para você. Obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.